Bom, pessoal, meu nome é William e na videoaula de hoje nós vamos estar aí dando continuidade ao nosso curso de Excel e hoje nós vamos aí para a nossa aula número 5, que é formatar células, ok? Vamos lá então? Eu tenho aqui já uma planilha digitada, já que eu tenho aqui telefone, data, né, do cliente, quando ele começou a ser cliente nosso. Temos aqui valores, né? Comprado, pode ser em quantidade, pode ser em dinheiro mesmo. Isso a gente pode verificar depois, tá? Eu não coloquei nenhum dado aqui, né, referente a um controle de caixa, mas isso aqui pode ser referente a valor em dinheiro ou quantidade. Muito bem. A primeira coisa que eu quero ver aqui com vocês é o seguinte: se eu quisesse transformar esses valores em moedas, eu venho aqui nessa cédulazinha, clico na setinha dela, venho aqui, olha, Português do Brasil. Português do Brasil. E ele vai me dar aqui, olha, o R cifrão do lado esquerdo, o número do lado direito. Tá? Eu quero até aproveitar aqui e colocar uma grade, vou colocar uma borda. Lembrando aí que se eu não colocar essas bordas, tá, ele não imprime. Vou dar um Ctrl Z aqui, vou vir aqui em imprimir, para você dar uma olhada lá, os dados estão todos suspensos. Tá vendo? Não tem grade nenhuma, não tem linha nenhuma separando. Então eu vou vir aqui, eu tenho que colocar essas bordas aqui, olha, todas as bordas. Que aí agora sim, olha, ele vai me dar aqui as grades aonde eu coloquei, olha. Tá? Coloquei só de telefone, que é o fim de maio aqui. Vou vir aqui de novo, só para ficar mais fácil que a visualização. Então, se eu quiser transformar em valores aí, né, em real, eu faço isso. Posso vir aqui também, só que aqui está como euro, ó, moeda, tá vendo? Ou contábil. No caso, essa folhinha que eu cliquei aqui, isso aqui é o contábil, tá? É essa opção aqui, olha. Se eu clicar aqui em moeda, o que ele vai fazer? Ele vai desalinhar aqui o R cifrão junto com o número. Eu vou clicar só para você visualizar, olha. Cadê ele aqui? O Brasil vai ter que ser contábil mesmo. Porque o meu aqui, o meu sistema, ele tá como português de Portugal, então ele causa algumas alterações aqui para mim, tá? Então, para transformar aí em moeda, tá? Eu venho aqui e escolho Português do Brasil. Muito bem. Eu não quero em moeda. Eu venho aqui, coloco geral. Pronto, voltou o dado sequinho, do jeito que você colocou, tá? O dado puro. Quero transformar em número. Olha só de eu posicionar o ponteiro aqui, ele vai me mostrar, olha, que ele vai me dar os números com duas casas decimais. Vai ter uma vírgula e dois números depois. Eu vou clicar nele aqui só para você visualizar. Tá certo? Mas tem como eu diminuir? Eu quero esses números, os números que eu colocar, só com uma casa decimal, só com um zero depois da vírgula. Eu venho aqui, olha, e reduzo, olha, isso aqui, olha. Diminuir casas decimais, e isso aqui para aumentar. Olha lá que legal. Eu clico aqui, aumentar casas decimais, ou diminuo as casas decimais. Ok? Muito bem, vou voltar aqui para geral. Vou fazer o seguinte, vou colocar essa lista aqui como moeda aqui, olha, Português do Brasil. Essa daqui eu vou colocar como números. Ok? Eu tenho aqui as minhas datas. Posso modificar minhas datas também, olha. Data abreviada é o que já está ali. Data completa, ele vai me dar todos os dados, sexta-feira, 1º de fevereiro de 2013, referente à data que eu coloquei. Tá? Vou colocar só data aqui, olha. Data abreviada. Nota que continua a coluna larga. Eu venho aqui entre o B e o C, clico e... só dou dois cliques aqui, ele já ajusta automaticamente para mim. Tá? Dou dois cliques aqui entre o B e o C. E tá aí. Mas tem outros formatos de data que eu posso colocar? Sim. Aí eu tenho que vir aqui, olha. Mais formatos de número.
venho aqui e coloco aqui, olha. Ah, eu quero que tenha aqui o mês, o dia e o mês, o dia, o mês e o ano, tá? Quero só o mês e o ano, olha só que legal. Quero que apareça assim, o dia, o mês e o ano desse jeito, olha lá que legalzinho, olha. Tá? Então eu posso aqui modificar mais formato de números e vou colocar esse daqui mesmo. Tenho mais formatos aqui para baixo, tá, gente? Então vou clicar nesse daqui mesmo. Muito bem. Data abreviada, posso voltar para o jeito que estava, ok? Então posso modificar aqui a minha data também. Vamos lá. Hora, gente, a gente pode clicar aqui, olha, em cima de uma hora digitada. Geralmente você digita o número 2 pontos e 2 zeros, no caso, ou 30, né, os minutos, hora e minuto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui em mais formatos e eu posso escolher aqui, olha. Eu estou vendo aqui, olha, hora, minutos, segundos, não é isso? Eu posso tirar, eu posso colocar só hora e minutos, olha lá que legal. Vou aqui de novo, posso mudar lá, pode colocar se é aí de manhã, né, ou à tarde, no caso pós-merídia, né, PM significa pós-merídia, AM anti-merídia. Posso escolher aqui, olha, do jeito que eu quero, ok? Mas, vou deixar esse aqui, esse PM aqui. Muito bem. Vamos lá. Agora, os números de telefone. Como é que eu poderia colocar uma formatação nele? Ah, eu digito aqui e ele me dá desse jeito, ou então tem que colocar, no caso aqui, digitar, abrir parênteses, colocar o DDD, aí coloco o hífen 5252 aqui só como exemplo. Eu quero que ele fique desse jeito, só que eu quero através da formatação, quero digitar só os números e ele coloca a formatação para mim, tá? Então eu vou vir aqui, olha, em mais formatos de números, vou aqui em personalizar, personalizado, vou clicar aqui dentro dessa caixinha onde é que está tipo, ele está me dando um exemplo de como vai ficar. Eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou colocar aspa dupla, abro parênteses, fecho aspa dupla, coloco aqui quantos dígitos vai ser aí o DDD, abro aspa dupla de novo, fecho parênteses, fecho aspa dupla, coloco aqui 4 zeros, que é no caso do telefone, que é aquele 3332 aqui, olha, no caso, então eu vou colocar 4 zeros, 1, 2, 3, 4. Aí vou abrir aspa dupla para colocar o hífen. Todo caractere que eu for colocar aí, olha, eu coloco ele dentro de aspa dupla. E 4 números aqui depois, que é os números posteriores ao hífen aqui, ó. Ok? Olha que legalzinho, olha. Todos os caracteres aqui, olha, é o parêntese, eu coloco entre aspas duplas, ok? Vou dar um ok, olha lá que legal, olha. Ele já coloca a formatação para mim. Então se eu vier aqui, apagar, e vou digitar só os números, olha. 32, 88, 95, 87, 89. Olha, digitei só os números, dou Enter e ele coloca os números aqui para mim, todo formatado. Tudo bem? Temos aqui também, olha, para você colocar separador de milhares, por exemplo, vou colocar aqui 1 milhão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza. Dou Enter. Tá vendo que não tem nenhum ponto, né? Separando aqui, olha, quando ele chega de 1000 e 1000. Eu clico aqui nessas bolinhas, nesses zeros, né? Dou um clique aqui, separador de milhares, olha lá que legal. Posso reduzir as casas decimais que se eu não quiser a vírgula com 00, ok? Agora, porcentagem, gente. Porcentagem, geralmente, eu quero 10%. Eu digito 10 e coloco o símbolo de porcentagem. Ok? Quero 1%, coloco 1 e o símbolo de porcentagem digitado. Fica muito mais fácil para você poder trabalhar. Então, olha só. Porque se eu for usar esse símbolo aqui, no caso 10%, eu tenho que digitar 0,1. E o 1 eu tenho que digitar 0,01.
ok? Vou selecionar os dois aqui, olha, para eu usar esse símbolo. Então, para você não ter problema, olha, tá? Deu mesmo que o de cá. Para você não ter problema, você já digita o valor mais a porcentagem. Tranquilo? Muito bem, olha só que detalhe interessante aqui também, olha. Eu quero colocar controle de caixa. Eu vou ter colocado do lado de cá. Controle de caixa 2013. Estão vendo aqui, olha, que eu coloquei na célula, mas ele passou para a próxima célula. Ah, eu queria tudo numa célula. Eu queria que começasse aqui, controle D, caixa 2013 aqui embaixo. Ok? Eu vou fazer o que então? Eu vou apagar aqui, eu vou digitar, olha, controle D, não é isso? Eu vou dar um Alt Enter e ele pula de linha na mesma célula para mim, olha lá, olha. De caixa 2013. Então a melhor forma de você fazer ele quebrar aí uma linha, né? Pular de linha dentro de uma célula, na mesma célula você dá um Alt Enter e ele faz isso. Olha aí que legal, olha. Ele largueia um pouco a altura, né? Da linha. Vocês podem notar aqui, olha, tá? Mas ele vai caber na sua célula aí, porque às vezes eu não posso larguear a coluna por causa do tamanho da minha tabela, ok? Então eu vou vir aqui, eu vou dar dois cliques aqui. Gente, nota que essa linha toda pontilhada representa que o que está aqui dentro vai ficar numa página e o que está aqui vai ficar em outra página. Isso aqui está delimitando a sua página, ok? Eu posso vir aqui também, ó, clicar e escolher para você visualizar, olha, tá? Isso aqui eu coloco ele numa página só. Vou voltar aqui. Tudo bem. Ah, da onde eu tirei isso aqui então? Eu vou fazer o seguinte, eu vou digitar aqui embaixo controle de caixa 2013. Ah, mas não quero dar Alt Enter. Eu clico aqui, venho aqui em mais formatos, olha lá, venho na guia alinhamento e aqui eu tenho quebra de texto automática. Vou dar um OK. E ele faz a mesma coisa que está aqui em cima. E para tirar, não quero isso aqui mais, eu quero numa linha só. Eu venho aqui e desmarco a opção, olha lá, quebra de texto automaticamente. Ok? Muito bem. Bom, eu vou agora dar uma formatada aqui, olha, nas minhas células. Eu vou primeiramente mesclar essas células. Mesclar, gente, a célula é você transformar todas essas células aqui em uma só. Ele vai tirar essas linhazinhas das células, entre as células. Então eu venho aqui, olha, e clico em cima, né, dessa caixinha branquinha com azinho, ó. Dou um clique e ele mescla. Vou aqui aumentar o tamanho do texto, porque é um título. Vou colocar um tipo de letra que eu poderia colocar qualquer uma. Vou colocar um Arial Black. Vou colocar um negrito. O negrito aqui no caso quase não dá diferença nenhuma. Tá vendo? Porque ele já está Arial Black, então ele já faz isso pra gente. Colocar um itálico para tombar a letra. E um S aqui para colocar uma linha debaixo do título para mim. Ok? Agora eu vou vir aqui nesse baldinho. Onde é que tem as cores padrões. Vou escolher aqui uma cor, um azul bem escuro. Opa, mas o texto aqui está preto, está escuro. Eu venho aqui no azinho e coloco uma cor branca. Gente, só lembrando aqui que o negrito, ele não deixa a letra negra, não. Se você colocar um verde, ele vai colocar o verde mais escuro, mais destacado. Colocar um vermelho, vai ficar um vermelho, porém mais destacado. Tá, vou até clicar no negrito aqui, no N, tá vendo? Se eu quiser desativar, basta clicar nele de novo. No itálico, no sublinhado, basta eu clicar nessas caixinhas e ele faz isso aqui para você, ok? Posso escolher aqui também, olha, sublinhado duplo. Posso vir aqui e colocar a cor que eu quiser. Vou colocar um vermelho, fica mais escuro, tá certo? Tirar
como ele está em negrito, eu vou colocar esse Arial Black, eu vou colocar um Arial, só para você ver que faz diferença. Olha lá, o negrito. Ele engrossa um pouquinho a letra, ok? Destaca mais a letra. O itálico tomba. Muito bem. Vou colocar aqui um branco para ficar melhorzinho. Vou fazer aqui a mesma coisa nessa daqui. Vou colocar um azul bem escuro. Vou colocar meio cinzentado aqui. Vou fazer isso aqui também. Como o baldinho já está com azul aqui embaixo, tá vendo? Então eu não preciso clicar na setinha e escolher o azul de novo. Eu posso vir em cima do baldinho e clicar nele. O azinho também está com o branco aqui embaixo, tá vendo? Eu clico aqui e ele já me dá o branco também. Agora aqui eu vou fazer umas cores diversificadas. Vou colocar um azul claro, pulo um, coloco outro azul, pulo outro, ok? Então aí eu posso formatar o meu texto de formas diversificadas. Posso aqui, olha, selecionar todo o texto interno e centralizar. Posso vir aqui nesses itens aqui, olha, e colocar esse tipo de inclinação, ó. Vou inclinar o texto. Do lado, vou abrir essa caixinha, não, ainda não. Posso colocar ele para baixo, só que não vai ficar muito legal, né? Mas tem como. Isso aí é só para você verificar que às vezes você encontra um trabalho, como é que eles fizeram isso, inclinaram o texto, olha só que legalzinho. Falar, não quero mais. Então vou vir aqui, olha, formatar alinhamento de célula e vou tirar isso aqui, olha. Vou colocar isso aqui nessa posição, 0, vou dar um OK, ele volta, tá vendo? Então basta clicar, formatar, colocar esse texto aqui, olha, retinho. Se eu clicar no texto aqui e arrastar aqui para baixo, olha lá, ele vai ficar bem inclinado. Olha que legal. Então eu posso personalizar também a inclinação. Vou voltar ele para cá. Posso vir aqui também, né? Quantos graus que eu quero descer ou subir. Vou dar um OK. Beleza. Essa é a maneira mais simples de você fazer uma formatação. Ah, mas eu queria uma borda toda colorida e dupla. Como é que eu faço? Gente, para você manter aí a planilha, a visualização dela, você colocar cores nas colunas ou nas linhas, facilita muito o seu trabalho. Tá? Olha só, suponha aqui que eu tenha 1000 clientes aqui. Tá? Então essas linhas aqui, meio azulado, não há de imprimir não, que você tira a cor. Manda imprimir só preto e branco, se for o caso. Mas para visualização, olha, fica mais fácil de você acompanhar os números de um determinado cliente, ou funcionário, ou aluno, tanto faz. Depende da sua planilha. Ok? Ah, então eu quero aqui agora uma grade toda colorida, né? Eu clico aqui, venho aqui em borda, e escolho aqui o estilo de borda, coloco uma cor nela aqui, olha. Vou colocar uma cor lilás. Vou colocar contorno interno e contorno e interno, todas as duas aqui, né? Tem que clicar porque senão ele não colore aqui dentro, tá? Vou dar um OK e olha aí, olha, colocou a borda para mim lilás do jeito que eu queria. Um detalhe aqui também legalzinho, olha, eu vou pegar essas células aqui e vou mesclar, vou unir todas elas. O padrão de uma célula, gente, vou pegar esse 2013 também. O padrão da célula é o texto ficar embaixo e do lado esquerdo, aqui porque é mesclar e centralizar. Então ele fica geralmente, fica embaixo e à esquerda, ok? Vou colocar o padrão da célula, olha aqui para você ver, olha, todo o texto aqui do lado esquerdo, ok? E número do lado direito, padrão. Agora eu quero alinhar o texto, eu vou pegar essas duas, olha aqui, olha, eu tenho um alinhamento, eu vou colocar aqui, olha, à direita, aí os números do texto vêm para cá, à esquerda,
eles vão para lá. Centralizados eles vão ficar no meio, mas eu queria colocar esse ano aqui um pouco para o meio da célula. Aí eu tenho que vir aqui, olha. Isso aqui são alinhamentos verticais. Então é nessa posição, olha, tá? Então se eu clicar aqui no meio, olha lá, ele vai para o meio da célula certinho. Tranquilo? Eu posso clicar também, gente, olha, colocar o tamanho dele aqui. Ok? Colocar tipo de letra, né? Como já vimos. E eu posso fazer o seguinte aqui, olha, para aumentar o tamanho eu posso usar esse Azinho ou esse Azinho também, ó. Olha que legal. Ok? Então isso aqui aumenta o texto, isso aqui diminui. Bom, agora eu vou salvar esse documento aqui. Salvar como. Já tinha dado o nome de formatação aqui. Vou salvar. Ele me fala que tem aqui já um com esse nome. Eu vou falar aqui sim, para substituir. Bom, pessoal, tá aí mais uma videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e fiquem com Deus.